Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno para mais um episódio do podcast O Assunto é Som. Dessa vez estou aqui com um irmão de som, um grande guitarrista, Abel Cardoso. Abel, obrigado, Jesuíno. Prazer imenso ter você aqui, irmão. Prazer Abel é um grande guitarrista aqui de São Paulo. É uma coisa super rara que é em São Paulo a gente trocar sub de música instrumental, né? Eu acho que você foi um dos caras que eu mais coloquei em situações assim, de sub e também de tocar junto, né? Que guitarrista normalmente não toca junto de outro guitarrista, né? É verdade, não se encontram, né? E a gente já fez algumas, não muitas, mas algumas poucas gigs juntas. E eu acho que é muito legal essa possibilidade da gente conversar sobre a experiência que é esse lance da música mais livre, fazer som no nosso instrumento, né, Abel? Que é um instrumento tão particular em relação à produção de música. Eu acho que, obviamente, todos os instrumentos têm a sua singularidade, mas eu tenho um encanto pela guitarra, obviamente, né? O nosso encanto. Então, obrigado. Eu que agradeço. Me sinto muito honrado. Que bom, que bom. E aí eu queria começar, Abel, por justamente esse processo, como é que foi para você, para entender a guitarra, né, um instrumento de produção de música livre, né, que é o tipo de música que hoje eu vejo que é o que você mais se interessa, o que mais você gosta, mais você faz, e que você, de certa forma, para mim, tem uma aptidão muito grande, assim, porque eu gosto muito de ver você tocar e acho as coisas que você toca muito legal. Então, como é que isso aconteceu para você, né? A guitarra, não só como aquele instrumento que a gente aprende quando criança, né? Com o violão, uma coisa um pouco menos... que você tem um pouco menos de entendimento do funcionamento do instrumento e a relação dele com a música, para ir até chegar nesse ponto de você tocar o instrumento com essa liberdade que você toca hoje. Bom, Jesuíno, na verdade, o caminho é meio longo, né? Hoje eu já estou com 48 anos. Uhum. A música entrou na minha vida, eu tinha 7 anos de idade. Então, começou ali em casa, né? Fazendo música, canção, né? Porque meus pais evangélicos, minha mãe e meu pai cantavam muito em casa, né? E tudo começou ali, observando meus pais e na igreja, que muitos grupos, né, na igreja tinha. Então começou com essa coisa da canção, com 7 anos. E aí meu pai me colocou para aprender o trompete, né, que na igreja tinha já aquelas bandas marciais, né, era muito tradicional isso nas igrejas. E o sonho do meu pai era que eu tocasse trompete, um instrumento melódico. E ele me colocou numa escolinha que tinha na cidade de Diadema, chamada Lira Musical de Diadema, que era mirim, juvenil e adulto, né? Adulto já eram os profissionais, né? Uhum. E tinha uma escola de música, e ali começou os primeiros passos, com trompete. Eu não tinha a mínima noção de violão. Meu pai tocava aquela coisa do violão já, um violão mais regional, né? Seresta. Não sabia que seu pai tocava. Meu pai tocava, mas eu era apaixonado de ver o violão. Só que meu pai já me comprou um trompete, me colocou na escola e eu fui naquele... Né? E o que acontece? Lá na escola, tinha alguns alunos bem adiantados já, né? E tinha um amigo, o Marcelo, que fazia aula na Municipal já, pivetinho, fazia aula na Municipal e tocava lá na Mirim também. Então ele falava, pô, Abel, vamos na Sebo, né? Comprar vinil, disco, né? Então eu tinha aí eu ia com ele, não tinha a mínima noção do que era jazz, do que era essa música mais instrumental. Não. Só que a gente ia lá, encontrava um disco, aí eu lembro que o primeiro disco que eu comprei, falei, Marcelo, achei um disco aqui de trompete, era um cara chamado Chico Mangione e Arthur Sandoval. Olha. E aí eu comecei a ouvir aquilo foi me despertando aquela coisa, pô, esse som é diferente das coisas que toca na igreja, das canções, né? Então daí eu acho que foi que me despertou para essa coisa música livre, improvisada, né? Foi ouvindo Arthur Sandoval, Chico Mangione, eu lembro que Márcio Montarroz também eu achei lá, Hinton Marsalis, né? Já tinha lá uns vinil lá perdido, a gente comprava. Isso você criança ainda? Criança, acho que eu tinha uns 15 anos, né? Olha só. E daí foi daí acho que surgiu esse interesse por música instrumental, né? Música improvisada.
Tá, e é legal saber isso do trompete, porque assim, o trompete já é um instrumento que tem uma relação interna muito maior com a música, né? Porque é um instrumento que você tem que projetar a nota em sua cabeça antes de tocar, você tem que ouvir ela, de certa forma. Que não é o caso de outros instrumentos, o nosso, você não precisa ouvir nada, né? Nessas primeiras etapas. Você sente que isso, além da ligação com o Montarroios e com o Ynton, também você conseguiu trazer para... Você tem essa sensação de que isso você carregou para a guitarra? Ajudou sim. Eu lembro que o trompete é um instrumento muito melódico, né? Essa coisa dos 3 pistons, lá você tem que achar a escala, os 12 sons ali naqueles 3 pistons. Isso me ajudou um pouco a ter essa sensibilidade para a melodia, né? Tanto que eu acho que eu ainda me considero um guitarrista mais melódico do que rítmico ou harmônico. Eu tive um tempo da minha vida assim que eu explorava muita coisa da melodia por conta, acho que do trompete, que é um instrumento melódico. Eu acho que sim. Embora minha trajetória com trompete foi muito curta, né? Porque eu não tinha aptidão pro trompete. Com 13 anos já caiu o trompete, amassou. Aí eu acabei vendendo o trompete e aí comecei, em paralelo, eu pegava o violão escondido do meu pai, que ele não queria que ninguém mexesse no violão porque desafinava, quebrava a corda e tal. Aí eu comecei a pegar escondido e fui aprendendo na raça alguns acordes, né? Pegando um acorde dali, outro daqui, às vezes na banca de jornal, aquelas revistinhas de bossa nova, né? Eu adorava aqueles acordes com sétima, dissonância. Eu adorava aquelas coisas de bossa nova e comecei ali, de Djavan, repertório de Djavan com as revistinhas, né? Eu acho que dali começou a coisa mais harmônica, né, do violão. Faz sentido muito, né? E aí, mas até aí ainda era uma coisa de você estar ali com aquela fase de você estar apertando as cordas sem muito saber o que está acontecendo. Sim, né? Né, decorava o acorde, era uma coisa só, né? Era um acorde. Fazia um acorde às vezes lá, o Dó maior com sétima maior, que é o que o acorde de banca de jornal que a gente aprende. Pra mim era só aquele som e eu não imaginava que teria ali um Dó, Mi, Sol, Si, nada disso, né? Era só o shape. Então, e que horas que isso começa a entrar? Como é que isso começou a entrar para você? Então, eu lembro que eu comecei a tocar muito cedo na igreja, violão, e na igreja a gente aprende a tocar os 12 tons, assim, de ouvido, né? Porque na igreja tem vários grupos, e na igreja tradicional tem um hábito de um cantor subir lá no momento da reunião, né? Da liturgia lá do culto. Ele sai cantando e você tem que achar o tom e tem que se virar. Então você vai errando tudo, né? No começo você erra tudo, você acha que tá certo, mas tá tudo errado. Então você vai... E aí você, observando outras pessoas tocarem melhor, você sempre tem aqueles caras mais experientes na igreja. E aí você vai sacando, eu preciso aprender o tom de, por exemplo, Mi bemol, né? Sei, Mi eu mando bem, mas Mi bemol, quando alguém canta naquele tom, eu não... Então, isso foi meio que na marra. Mas mesmo sem saber nomes. Mesmo na tonalidade de Mi, você não tocava só o Mi, você tinha que tocar os graus, né? Você tinha que tocar, você ouvia o 2, o 6, né? Mas ia na orelhada, né? Na orelhada. Porque a música, a gente não tinha a mínima noção de campo harmônico, de escala, eu sei. Né? Mas você conseguia lá pressionar, né? Você vai pressionar os botãozinhos lá e aí você sabe... Pô, aqui eu já sei qual o som que tem. E a música, essa música popular, tanto secular e a evangélica, que eles separavam assim, né? Tinha uma lógica ali, né? Sempre as músicas andavam no campo harmônico entre primeiro grau, preparação para o quarto grau, quinto, que cai no terceiro. Então, tinha aquele monte de música que cabia entre primeiro grau, sexto grau, né? 2, 5, 1. 6, 2, eu não sabia, não tinha a mínima noção que era 2, 5, 1, mas eu decorava aquele ciclo, né, de Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Opa, isso dá certo em um monte de música, então tem que dar certo também em Mi. Como que é em Mi? Aí você vai caçando até achar. Então a teoria, essas coisas veio muito depois. Né? Então, como veio? Então, aí um tempo eu tinha uma escolinha de música lá em Santo André. Eu passando em frente, vou fazer aula de violão, né? Entrei lá e o cara colocou uma cifra para me ler. Aí foi aí que despertou. Não sabia, não tinha a mínima noção de cifra. Nem que era cifra, nem que era... As notas no pentagrama eu já reconhecia por causa do trompete. Pelo menos na clave de sol ali, dava pra... Mas o cifra, montagem de acorde, não tinha a mínima noção. Então, nesse dia que eu fui fazer a primeira aula, eu não tinha nem grana. Eu paguei só o primeiro mês. O cara
falou, ó, lê essa cifra aqui. Aí não tinha a mínima noção do que era um G. Fazia isso na igreja, né? Nem um G, nem um C, sabe? Mas isso ficou, né? Falou, pô, eu preciso correr atrás disso, né? E aí, moleque, 14, 15 anos, comecei a pesquisar. Você vai pesquisando, pergunta para um, pergunta para outro. Na igreja sempre tem alguém que já fez uma aula de música, mesmo aqueles caras, o maestro da banda lá, por exemplo, escreve, então ele já tem uma noção, aí começa a te ensinar. E na igreja que eu ia, tinha aula de música. E tinha um cara chamado Zeca lá, o cara, ele tinha feito harmonia, ele manjava, então ele começou a ensinar isso nas aulas. Leitura de cifra, formação de acordes. E aí, lógico, com 16, 17 anos eu fui para a Fundação das Artes, aí eu fiz um curso até o P4, né, básicos 4, do 1 ao 4 e P's do 1 até o 4, então era 4 anos de curso, eu fiz até o P2. E aí tive que parar, porque aí já comecei a trabalhar com a música mesmo, fui pra noite, fui pra... Ah, então você teve essa pré-formação acadêmica, né? Porque depois você ainda vai pra faculdade, né? Eu fiz o LM, né? Depois saí da fundação um tempo, fui aluno do alemão um bom tempo, uns 2 anos na ULM, na época do Agenor, na época do Luiz Cláudio, acho que fez também, mas bem depois. Mas eu fiz na época do Agenor, na época de quem mais tinha... eu lembro do Agenor, que eu sempre encontrava com ele lá nos corredores lá, mas eu fiz aula na ULM. Quando eu fui pra Antes ou depois da fundação? Depois da fundação. Eu fui por causa da guitarra brasileira, que eu tinha esse interesse, né? Tá, mas o conhecimento na fundação, ele já foi te passado de uma forma organizada, né? Sim. A fundação, porque o da fundação é mais ou menos o mesmo corpo docente da FAAN, né? Porque eu fiz pelo menos. Então eu sei que lá o conhecimento estava bem sistematizado, bem estruturado. Da ULM, o alemão não precisa nem falar, né? Embora na ULM eu nem fazia a parte teórica, eu fazia só a parte prática com o alemão, que era mais o meu interesse, porque a fundação já tinha te suprido, né, esse lado, né? Muito bom o curso da fundação, porque é tudo separadinho, a rítmica em um dia, percepção melódica, né, em outro dia, estruturação, você formas, uniformas, tinha contraponto, que coisa que nem na minha faculdade... Era o Orlando? Na minha época não, era o Toninho que dava contraponto, ele dava aula de rítmica e contraponto. Tinha aula de harmonia mesmo, né, encadeamento de vozes, então essas coisas tudo eu aprendi na fundação, assim, quando eu fui pra faculdade já estava com isso já bem adiantado, né. Que a faculdade foi a Cantareira que você fez? Cantareira. Pô, legal pra caramba. E aí, beleza, a gente chega num assunto que esse acúmulo agora de vocabulário harmônico, melódico, que é um processo que a gente vai passar a vida toda fazendo, né? Como foi pra você? Porque uma coisa é você entender o funcionamento, né? De como é que funciona, a relação acorde, escala, com arpejos, etc. Mas e aí acúmulo de vocabulário? Como é que foi pra você? Qual foi o procedimento que você fez pra esse processo? Então, Jesuíno, eu ainda... eu fico até grato aí por você falar do acúmulo, né? Mas eu ainda estou na busca, né? Eu me sinto um bebê ainda em relação, né? Todos nós, né? Mas eu acho que o que me ajudou eu toquei muita coisa, né? Na igreja, eu trabalhei numa Igreja da Graça lá, né? Que era 6 reuniões por dia, tocando. Então tinha que tirar música para cantores o dia inteiro. Cada um cantava em um tom, então você tem que tirar muita melodia de ouvido. E os discos que eu ouvi, fazendo isso para música mais instrumental também, eu não sou um cara muito de transcrever, assim, eu sou meio preguiçoso. Eu transcrevi mais na Cantareira, né? Na Cantareira, lá era obrigado, porque tinha que cumprir lá e eu tinha muita dificuldade de escrever mesmo, assim, me concentrar, mas eu sempre escrevi 4, 8 compassos e sempre fiquei repetindo aquela quantidade de compassos e tentando trazer isso pro meu som. Eu acho que era uma maneira mais fácil de eu conseguir assimilar, porque quando as solos é muito grande, eu acabo decorando, mas vai tudo embora e não... Entendi. Então, mas eu acho que foi de ouvir, tirar muita música, depois eu fiz baile, tirei muita música em baile também. Então eu acho que essa coisa de tirar música, ouvir, vale muito mais do que você decorar escalas e arpejos e padrões e tal. Porque eu acho que o que fica mesmo na hora do som, quando o play tem que tocar, o que vem de verdade é tudo isso que você viveu antes, né? Entendi. Que é os discos que você ouviu, as melodias que você teve que tirar e decorar. Né? Lógico, tudo soma, né? Conhecimento de escala, visualização, arpejos, padrões, isso soma. Mas eu sinto hoje, quando eu penso nisso,
quando eu penso nos padrões, eu penso nos arpejos, nas escalas, eu fico com um solo esquisito. O solo fica, parece que meio morto, né? Fica meio frio, nisso, né? Então eu sinto mais liberdade de tocar quando eu esqueço de tudo isso e vem aquelas coisas naturalmente lá do passado, né? Que legal. Eu acho que é isso. Bacana, bacana. E algo que você fez depois, né? Obviamente depois desse processo que você está falando, foi uma pesquisa grande com vocabulário harmônico, né? Que é o seu primeiro, pelo menos que eu lembro de ter contato, assim, foi o seu primeiro objeto de estudo meio público, assim, sua apostila que você fez de acordes e harmonia. Como é que foi esse processo? Então, eu sempre investi muito na questão melódica, né? Como eu disse, lá de trás eu sempre tirei muita melodia, eu até cantava na igreja, né? Então essa coisa da melódica era muito forte. E depois de estudar guitarra, fazer aulas, e eu senti que eu senti que meu vocabulário harmônico estava muito pobre, assim, né? Na hora de harmonizar, na hora de acompanhar, eu sentia que estava precisando dar uma melhorada. E batendo papo com amigos, professores, fui sacando alguns caminhos, né? Por exemplo, de Djalma, que é um grande amigo e foi meu professor na Cantareira. E meu também. Ele falava muito de encadear os acordes com a nota mais próxima possível de um grau para outro, né? E eu não entendia, porque eu tocava muito em bloco, né? O bloco todo ia, né? Saía do segundo grau, ia pro quinto bloco, todo ia. Com o mesmo shape, né? E nas aulas de harmonia também, na harmonia, encadeamento de vozes, que tem esse cuidado no contraponto, né? De você caminhar com a voz corretamente, né? Evitar quintas paralelas, aquele papo todo de harmonia. Então isso, eu comecei também a pensar um pouco nisso na guitarra. E aí eu comecei a ver alguns vídeos, e comprei uns métodos do Ted Green, e aí eu comecei a ver, vou dar um gás nisso aí, vou começar a estudar isso. Aí comecei a estudar uns caminhos novos de 2-5-1, até pra mim mesmo, pra tocar, tentar achar uma maneira diferente de tocar. E nessa, foi pintando um monte de rascunho, né? Então, eu vou fazer isso aqui, depois eu estudo e tal, E nessa, quando eu percebi, tinha umas 20 folhas lá de rascunho já de 2-5-1 em tonalidades diversas. E eu falei, por que não fazer isso virar um métodozinho, né? E organizar isso melhor, passar limpo e tal, e fazer disso, passar isso pra frente. E foi da onde nasceu. Mas aí, esse harmônico, você organizou, você foi lá e criou apostilas. Como é que você fez isso? De que forma, assim, por exemplo, criação de voicings para determinada qualidade de acorde? Você trabalhou eles isoladamente e depois nos fragmentos harmônicos? Como foi esse processo? Queria entender esse sistema aí. Então, eu tentei ser o mais prático possível, porque era pra mim. Entendi. Eu tava criando alguma coisa pra mim. Eu pensava assim, quando eu tô lá tocando um tema lá, alto Leaves, né? Primeiro grau, Mi menor, quarto grau, Lá menor, depois tem um 5, que é o Ré 7 ali, pra cair no Sol. Então, eu percebi que quando eu estava tocando, sempre, mesmo fazendo alguns blocos mais jazzísticos, mas eu sempre caía nos mesmos shapes de desenhos de acordes, sempre os mesmos voices. E eu sentia a necessidade de alterar isso, de mexer nisso. E aí eu fui fazendo esses caminhos de tentar mexer o mínimo possível as notas e manter as notas em comuns, né, ali nos acordes, e fui achando soluções novas. Então eu fiz uma coleçãozinha, por exemplo, para 2-5-1 de Sol maior. Eu fiz uma coleção lá de 20 voices, né, para Sol maior, sabe? Então o processo foi mais nesse sentido, assim. 20 voices para Sol maior. Para Sol maior, por exemplo, né? Entendi. Aí mais 15 lá para Mi bemol, mais 10 aí pro Ré menor, 2-5-1 do Ré. Então eu fui achando... E porque o difícil, eu acho, de entender a harmonia não é você entender o processo matemático. O difícil é na hora do som sair isso aí, né? Com certeza. Mas é o mais difícil. Mais difícil. Então, eu acho que da melodicamente também. A gente primeiro aprende a improvisar com alguns caminhos meio pronto ali, né? Todo mundo tira a frase de alguém, algum padrão, as escalas que vai te guiando, e aos poucos você vai ficando mais solto, vai se libertando e você começa a criar suas próprias frases. E harmonicamente eu estava sentindo que tinha que ser mais ou menos parecido. Se eu decorasse alguns caminhos, logo eu inverteria. Por exemplo, eu pegaria o 5 do Sol e colocaria no 5 do que eu criei diferente do Mi. E juntaria com dois dos, sabe? Sim. Mas lógico, mesmo assim isso soa tudo desconectado, né?
Mas aos poucos você vai achando os caminhos, Os né? caminhos para conectar um ao outro. Conectar melodicamente. Na hora da escolha, Abel, desses voicings, você utilizou algum critério? Porque eu vou te falar assim, na hora que eu faço isso, esse meu processo, eu tenho um critério auditivo que tem uma relação assim, tipo, a repetição de fundamental em quinta é uma coisa que costuma me incomodar auditivamente um pouco, entendeu? Uhum. Obviamente que não é uma regra. Tem vários acordes que a fundamental junto com a quinta funciona, inclusive empilhada começando com power chord ali no drop 2. Às vezes funciona, mas eu gosto muito, por exemplo, da sonoridade da terça e a sétima e alguma extensão, ou uma ou duas extensões, né? A nona e a sexta. Essa é a maneira como meu ouvido termina me conduzindo para a escolha dos voicings que eu mais trabalho. Isso foi uma autoanálise que eu fiz, né? Por que esse voice se repete tanto? Por que por que repete tanta sexta no acorde maior? Por que repete tanta nona no acorde menor, no acorde maior, sabe? Você teve algum processo desse de seleção através da criação dos voicings? Sim, quase semelhante ao seu, Jesuíno. Eu sempre percebi que os caminhos das terças e as sétimas dava muita clareza já pro tipo de grau que eu estava tocando, né? Então eu tentava sempre andar por essas duas vozes, terça e sétima, né? Encadeando. E aí você vai conectando as melodias com as outras vozes e vai criando tensões à medida que você vai fazendo, sai de um acorde e vai para outro. O que eu estava tentando sempre achar é um caminho melódico que tivesse coerência com o grau que eu estava tocando, enfim. Com o anterior. Mas sempre assim, a melodia sempre com a melodia em primeiro plano, né? Porque senão fica... Porque o bloco eu já fazia, aqueles acordes em bloco, tudo chapadão, mesmo aqueles acordes em bloco jazzístico eu já fazia. Então eu queria algo diferente, que tivesse melodia, sabe? Conduzir um pouco melodias do meio ali dos acordes, sim. melodias da ponta, às vezes do baixo, né? Então eu fui tentando achar alguns caminhos desse jeito, bastante cluster, né? Essas coisas, essas tensões, pra dar esse som mais jazz, um pouco mais... esse jazz mais nova-iorquino, que eu gosto pra caramba, né? Então, um pouco mais tenso. Um pouco mais tenso, usando bastante tensão. E essa salada toda foi saindo um monte de coisa, né? E aí tem umas coisas que eu gosto, outras coisas que eu não gosto tanto, mas tem outras pessoas que tiram e acabam gostando. Então, é bem por aí. Mas fica legal pra caramba, bicho. Vendo você tocar, assim, colocando os exemplos, é um negócio que, assim, dá sempre vontade de fazer mais, assim, inspira, sabe? Com certeza. Bom, muito feliz. Com certeza. E aí, Abel, com essa apostila, você, essa minha leitura, né? Você começou essa sua aptidão por ensino online, né? Tô errado? Tô certo? Certíssimo. Foi sua primeira incursão, foi quando você começou a colocar essa coisa de ensinar online, né? E hoje, você já tem, aí você terminou fazendo curso para iniciante, né? Você tem uma variedade bem ampla, assim, de opções para quem vai estudar com você hoje online. E aí eu queria saber qual a diferença que você sente em duas situações. Uma é desse estudo super organizado que você tem hoje, que você consegue oferecer para alguém que, diferente de você, que teve que descobrir, né? Foi aos poucos. Aos poucos. O que você sente que isso muda na pessoa que está começando. E, obviamente, você deu muita aula presencial na sua vida, né? A gente, no início, dá bastante aula presencial. De que forma você acha que o conhecimento... essa passagem desse conhecimento e introdução à música mais livre que a gente está falando, ao som, ele muda do presencial para o online, entendeu? Essas duas coisas. Eu tentei passar nos métodos a minha experiência musical, a trajetória que eu tive, né? Então, eu errei muito, assim, fui parar em escolas que não me deram tanto retorno na qual eu esperava, e eu só fui aprender algumas coisas quando eu cheguei numa escola do nível da fundação, o LM, e lá na faculdade. Então, eu tentei colocar nos meus métodos esse lado mais produtivo que eu tive, né? Tanto fundação, Cantareira, com Djalma e na ULM,
para cortar um pouco o caminho aí, ajudar os alunos a não sofrer tanto, né? Porque assim, essa coisa de tirar de ouvido é muito bom. Eu acho que eu não posso jogar isso fora, porque me ensinou muita coisa, a percepção, se virar, tirar algo, né, na hora ali, isso traz para a vida, né? A gente acaba trazendo isso pro dia a dia. Então, eu tentando colocar nos métodos essa praticidade, mas eu não sei se para todos os alunos funciona da mesma forma. Às vezes para alguns funciona, talvez para outros não. Ele tem que ter aquela experiência dele mesmo de vida, ir para a noite, quebrar a cara. Então, no meu curso, por exemplo, de iniciação, eu coloquei a experiência de ter dado aula na Prefeitura de Diadema, por exemplo, muitos anos, desde a criança lá, que você tem que tirar das cortinas, que às vezes está pendurado na cortina enquanto você está dando aula, pro senhor lá da terceira idade, que às vezes acha que não tem mais condições. Então eu fui criando métodos para tentar ajudar essas pessoas. Então no meu curso de iniciação eu tentei passar tudo isso. Para um pessoal que já é médio, nível médio, mais avançado, que já quer tocar jazz e tal, então eu coloquei essa experiência de vida aí, de ter passado por boas escolas e o que eu consegui assimilar de uma forma mais didática. Eu tentei ser um pouquinho mais direto, sem, né? Enfim, eu acho que, mas também mesmo assim, eu acho que o que vale é a experiência de cada um. Eu acho que essa coisa das aulas online, ela é bom por um lado, mas eu acho que essa coisa de vivenciar ainda é o grande lance, né? O lance presencial. Eu acho que, porque assim, eu falo lá com meus alunos, ó, se vocês estudarem desse jeito direitinho aqui e tal, pode ser que aqui um ano vocês vão conseguir tocar alguma coisa interessante e tal. Mas eu não sei se isso é uma realidade, porque o que vale mesmo é a experiência, né? Eu lembro que eu só toquei Alton Livens, um exemplo melhor, depois que eu fui tocar com pessoas que tocavam muito bem e mostrou pra mim ali na realidade que o buraco era muito mais embaixo, né? E ouvindo os discos, né? Você ouve lá um disco, tem uma gravação do Oscar Peterson tocando A Love Me, e fala, pô, meu Deus do céu, eu tocava isso, foi o primeiro tema que eu aprendi na Fundação das Artes, né? Quando eu fui lá para ter contato com o jazz. Quando eu vi aquele disco e eu vi aquela gravação, eu falei, meu, né? Aí você fala, pô, mas que escola esse cara passou, né? Será que como que foi a escola dele, a formação? E, às vezes foi a vida ali, né? Muita experiência, né? Eu acho que o que vale é isso. A gente tenta ajudar os alunos com curso online, tentando direcionar o máximo possível para o camarada encurtar os caminhos, mas eu não sei, eu acho que o que vale mesmo é isso, é uma soma, mas a vida, os discos, a música, o som, eu acho que é o que ensina de verdade, né? Com certeza. Eu sou suspeito de falar que eu venho do curso, eu poderia falar que, ó, meu curso vai resolver a vida de todo mundo, ou o curso do fulano de tal, mas eu não acredito muito nisso, sinceridade. Eu acredito que tudo isso pode ajudar, uma soma para aquele cara que tem sede, sempre. A música, eu acho que é feita... a música, ela se desenvolve no ser, eu acho que quando o cara tem muita sede, tem muito amor, e ele mergulha, né? Porque, do contrário, nada acho que resolve, né? Eu tenho uma pilha de métodos em casa, eu acho que eu não sei um terço daqueles métodos. Mas o que eu toquei, por exemplo... uma experiência de tocar do lado do Michel, por exemplo, ou do lado, 4 anos ali com o Djalma tocando standard, ou com o Cacau, um tempo que eu toquei com ele, eu acho que com os amigos, uma gig, eu acho que isso vale muito, e outras experiências que eu vou ter, vai valer muito mais do que todos esses métodos. Então eu acho que é o que eu acredito, né? Entendi. Legal pra caralho, eu acredito muito parecido com você, assim. Eu acho que uma coisa não se faz sem a outra de forma nenhuma, assim, uma coisa, o sistema de você organizar os pedaços da música sozinho, ele não segura um castelo sem você ir lá botar a cara, né? Mas eu acho essa possibilidade de hoje a gente ter acesso a os atalhos que você considera certo, ou outra pessoa, o Djalma considera certo, ou eu considero, eu acho bem interessante, assim, para que a pessoa que tem essa aptidão total, justamente esse amor, essa sede que você fala, consiga chegar mais longe e talvez mais rápido do que seria se ele tivesse que ficar um tempão demorando para entender porque o acorde dominante é um acorde maior que o sétima menor, né?
Acho super interessante isso aí. Então, é engraçado que o processo de alguém chegar assim, ó, você tá tocando esse acorde errado e vamos lá, vamos aprender o certo, você já tá fazendo o camarada ali ganhar alguns anos de sofrimento. Mas o sofrimento também às vezes é bom, porque imagine o quanto o cara cresce procurando a solução e ele não acha, mas essa procura, nesse processo da procura, mesmo os erros é música. Os erros que acontecem é música também. E aí ele fala, pô, mas aquilo que eu errei, já aconteceu, tá tirando algum acorde, voice, por exemplo, e eu não tá saindo aquilo que eu queria. Mas acabou que o erro virou uma composição, porque o erro era música. Aquele 2 era um 2 já que ia cair em algum outro 5, entendeu? Então, a música tem esse lado, né? Eu até costumo dizer que a teoria ela é prática. Se ela não for prática, ela não tem sentido. É o lance da tomada, né? Se você... ali tá escrito 220. Só é 220, a gente sabe que é 220 porque alguém colocou ali, tomou um choque. Ou mediu, de alguma forma, e sabe que o 220 está marcado, que tem que tomar cuidado, que essas diferenças 110. Né? Então, ela é prática. Ela é uma teoria prática. A música é a mesma coisa. Se o cara que não vivenciou a prática escreve a teoria, não tem muito sentido, né? O interessante é o cara que tomou o choque. Fala, pô, a teoria é dominante porque tem tensão. Eu já toquei essa tensão, eu sei. Né? Então, acho que é por aí, né? Semana passada a gente gravou eu gravei uma resenha, né, de um vídeo de Ticoria. Ele é super claro, é um vídeo curtíssimo, isso. Ele super claro, assim, que teoria para ele é dar nome às coisas, é um nome para os fenômenos musicais que acontecem. E que ele acredita que cada músico, se não tem a sua própria teoria, deveria ter. Porque ele acha que cada um tem um entendimento desses fenômenos de forma particular, assim. Ele fala que ele nunca passou um método de teoria inteiro, ou ele nunca, talvez, concordou com um método de teoria inteiro, né? Porque, na verdade, é uma leitura auditiva de um fenômeno que é musical, né? Verdade. É tipo o que é dórico. É um som, né? É verdade. É um tom. Você diz... E outra coisa do que você falou aí, antes que eu ia comentar, assim, você falar, bicho, é muito fácil, que você sabe que o modo dórico é o modo menor com a sexta maior. Qual é a sua experiência com o modo dórico? Qual é a sua experiência com o modo dórico, né? Onde você consegue encaixar ele? O que você consegue dizer com o modo dórico? A coisa da teoria eu também, eu não gosto de desmerecer ela, não gosto mesmo, assim, eu acho que ela tem uma importância muito grande no todo da música, mas assim, eu tenho uma tendência a colocar ela com certeza menos importante do que a parte auditiva, isso sem dúvida nenhuma, mas até menos importante do que a parte mecânica lá, de fazer, sabe, de você conseguir montar um acorde sem saber absolutamente nada, só entender o som dele, muitas vezes sem saber de forma teórica, né? Você consegue montar ele ali, ele soa bem para você, teoricamente você não entende porque funciona aquela sonoridade, mas sem querer criar hierarquia, eu acho que assim, ela tá atrás desse processo com certeza, né? É verdade. Então, eu sempre tive muita dificuldade para ser muito teórico. Embora a faculdade me obrigou, a fundação e lugares que eu passei, mas hoje eu tô com um apego maior à vivência musical, né? Eu tenho tido esse apego maior com a prática, com o som, porque eu acho que a teoria é importante quando ela vem de uma prática, vem de uma experiência, né? Se eu não tenho essa experiência, eu acho que não vai ter muito sentido, né? E outra coisa, você colocar a teoria na prática, demora um tempo. Demora um tempo. Outro dia eu tava conversando com o Michel, o lance da maior harmônica ali, sabe? Na teoria, bicho, mudou a nota, né? E a prática, né? E a prática. Tocar isso, né? Você entender o campo harmônico da maior harmônica, né? O campo harmônico, a função daqueles modos ali. Veja, é uma notinha que mudou. E a gente pode até ir mais simples, né? A teoria da pentatônica é super simples. Mas toca uma pentatônica aí igual o George Benson. Toca uma pentatônica, né? Igual grandes músicos. Usa a pentatônica de forma musical, né?
menor melódica, menor harmônica, enfim, qualquer escala, qualquer trilha. Qualquer teoria. Qualquer teoria. Para você colocar na prática não é simples. No entanto, eu falo disso, Jesuíno, eu lembro que nas minhas aulas, os 4 anos que eu tive ali de experiência com o Djalma na Cantareira e com o Bob, eu lembro que a faculdade estava começando, então tinha muitas matérias confusas ainda, né? Tinha gente que era contra ter contraponto, outros eram a favor, né? Então tava esse rolo ainda, né? Eu lembro que o que mais me marcou, né, os 4 anos que eu fiquei na Cantareira, foram as experiências práticas que eu tive, tanto com o Bob, e com o Djalma, com os alunos. Eu lembro que a gente cabulava as aulas de teoria para ficar tocando, eu, Paulinho Vicente e o Pezinho. A gente ficava o dia inteiro tocando e cabulava as aulas teóricas. Não fez nenhuma falta essas aulas teóricas, mas faz muita falta aquele tempo que eu ficava tocando lá o dia inteiro com o Pezinho. Você queria ter feito mais, né? Queria ter feito mais. Com certeza. Eu assim, acho que 60% do repertório que eu tenho hoje de jazz eu aprendi com as aulas práticas com o Djalma. Não tinha um caderno na aula. Não tinha uma anotação. Chegava na aula, né? Bel, vamos tocar o que hoje? Já começava por aí. Vamos tocar o que hoje? Eu já tinha que estar com o tema já tinha que saber uma melodia de cor, né? E começava por aí. Então a gente tocava aquele tema, depois ia comentar ele, teoricamente. Você pode colocar nesse acorde aqui. Então eu acho que a prática primeiro e a teoria vem para explicar essa prática. Então a prática, para mim, a teoria só vale se veio de uma experiência prática. Senão eu acho que não tem sentido. Pelo menos na música, né? Não. E mesmo porque assim, eu acho que assim, para o que a gente faz, eu acho que quando você tem uma teoria que você não coloca na prática, tipo, a música serialista do decafônico. Tem uma importância na história da música, né? Mas assim, a gente entende o que é porque a gente passou por faculdade. Não sei se você chegou na fundação. Na fundação deve ter visto lá, né? Mas na faculdade, na fundação um pouco. Era o Saltini, não? Não, era o César que dava aula pra gente. César, claro que eu lembro. Mas assim, bicho, isso assim, pra você colocar na prática, coisa serial, a coisa dodecafônica, eu acho que, e você tá falando disso antes de você realmente conseguir fazer música com a pentatônica, é um negócio que meio que desconecta uma coisa da outra, né? Desconecta a realidade, o fenômeno musical do que você tá falando sobre. Eu acho que essa conexão, ela tem que estar equilibrada o tempo todo. Isso é uma das coisas que eu mais, principalmente na época de aula presencial, que eu mais via acontecer, que era quando um aluno tem um dessas coisas desequilibradas, a parte mecânica, visual do instrumento, auditiva e a teórica, ele termina trazendo uma frustração muito grande, assim, sabe? Porque às vezes o cara realmente ele sabe falar, bicho, ele sabe falar sobre os modos, ele sabe falar sobre uma análise de números de uma harmonia. Só que isso termina não refletindo pra ele. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Sim, eu acho que... E até o contrário, só pra... Desculpa te interromper, mas até o contrário, um cara que consegue ouvir um monte de coisa, Abel, você vê que ele tem uma facilidade musical, auditiva super interessante, mas aquilo não consegue expandir no instrumento por uma falta de alguma orientação, cria esse desequilíbrio e termina criando essa mesma frustração, assim. Então, tudo isso que a gente está falando tem relação, lógico, primeiramente tem relação com essa música que a gente faz, que é a música improvisada, né? Porque é a música que tem que acontecer ali instantaneamente. Lógico, o cara mais erudito, que escreve, né? Escreve, faz análise, ele vai ter uma outra visão da música. Com certeza. Mas eu lembro que na faculdade hoje, mesmo os alunos que eram de orquestra, de música erudita, os caras fugiam das aulas teóricas para ficar praticando o instrumento deles, porque na orquestra eles tinham que dar conta do som, de interpretar e de tocar o instrumento. Nós, improvisadores, a gente tem que estar pronto para criar, tem que estar pronto para fazer música. Fazer aquilo mesmo, só que no momento. Então é muito difícil. Um preparo. Então, tem que ter um preparo muito prático. Por isso que eu acho que a música improvisada ela tem relação com áudio, tem relação com ouvir, com som, com tocar. Teoria, tudo isso ajuda pra gente dar aula, pra gente fazer uma análise, antes de tocar um tema, fazer umas análises, né, pra não sofrer tanto, mas mesmo assim, não só... seria lindo pegar um tema complicado
Ana Maria. Vou fazer aqui, vou colocar as escalas aqui. Do N-Short, eu vou tocar esse tema. Inota. Pronto, já coloquei as escalas mesmo, já tá tudo anotado. É fácil. Eu lembro que quando eu peguei a primeira tema para fazer uma análise, o Blue Bossa, eu fiz lá, coloquei lá os modos, coloquei quem eram os graus, onde tinha a primeira modulação, fui improvisar, não aconteceu nada. E ficou anos sem acontecer nada. O que foi fazendo eu improvisar um pouco melhor foi a experiência mesmo de ter vários caminhos, ter decorado vários caminhos. E aí, com o tempo, você vai, tá fluindo, né? Não tô pensando, tô tocando. Mas mesmo assim, a música continua, né? Eu estou todo dia, José, eu sou fissurado. E mesmo assim, me sinto sempre um estudante, com ninguém, né? ninguém tocando. Não, mas eu acho que existe a clara sensação, e tem a famosa citação do Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, assim. Eu acho que quanto mais você sabe, mais você tá distante, tá próximo de saber que você não sabe quase nada. Ainda mais uma coisa da música. É um negócio que é, assim, como a gente tava falando, para você entender a parte matemática, teórica, agora eu vou botar isso na prática. Mesmo para canetar, bicho. Mesmo para canetar, fazer, né, só a música ali com tempo. Né? Você tem uma Blue Bossa, digamos, para fazer um arranjo, né, que você tem ali um tempo, vai sentar, você sabe o que você quer trabalhar em vozes, vai conduzir os acordes. Mesmo isso não é fácil. Não é fácil. Mesmo teoricamente. Colocando a teoria na prática com o tempo. Imagine ali, na hora. Faz agora aí pra ver. Você vê esses grandes arranjadores, né? Eles escrevem no papel, às vezes tudo certinho dentro da regra, mas o verdadeiro arranjador é aquele que já teve a experiência de ter feito vários arranjos e ter escutado como soou, trompete com flauta e a tessitura daquilo, né? A textura dos sons, né? Eu acho que isso é a prática. Eu acho que a prática é tudo. Tanto que a gente tem os gênios da música que não tem nada de teoria e tá aí, né? A gente pode citar vários aí. Isso que eu sempre falo. Que a teoria veio depois, né? É isso que eu sempre falo, assim, a quantidade de música maravilhosa, produzida, sem o menor conhecimento teórico por trás, é imensa. Então assim, é por isso que voltando ao que eu falo, por isso que assim, eu não gosto de desmerecer. Muito pelo contrário, eu fiz faculdade, fiz mestrado, etc. Não diz forma nenhuma. Mas tem um papel completamente secundário, principalmente em relação à parte auditiva. Né? A parte auditiva, assim, a música é um fenômeno musical, bicho, é um fenômeno auditivo. Né? A gente colocou no papel porque a gente tem 2, 3 neurônios a mais que o macaco e consegue escrever, né? Ó, você falou uma coisa interessante. Você até fez uma pergunta, de onde veio hoje talvez a sua fluência aí de melodicamente, vocabulário e tal. Então, não veio do curso que eu fiz na fundação, e não veio da cantareira, e não veio da OLM. Tudo isso é uma soma, né? Tem porcentagens aí, mas veio lá de trás, quando era moleque, porque começa tudo lá atrás, né? As melodias que eu aprendi lá atrás, criança, e vai ficando, e vai... Aqueles momentos que eu ficava tentando tirar a música de ouvido, eu entendi o que era tons, o que era acordes maiores e menores, eu aprendi lá, no meu subconsciente. Eu não sabia o que era maior na análise, maior e menor, mas eu sentia a sensação deles. Eu sabia quem era dó maior, dó menor, e veio lá de trás, me forçando a tirar a música de ouvido, né? Então eu acho que a música é assim. Eu lembro que na faculdade lá, a molecada, como você consegue ouvir os acordes? O professor toca lá no piano, lá, e você consegue saber quem usa aumentado, quem é tríade aumentada, quem é tríade diminuta, maior, menor. Eu falei, porque o maior e menor ficou bem claro pra mim. Agora eu só alterei a quinta. Então, é uma vivência, né? Claro. É uma vivência. Claro. E é lógico, e os alunos depois, com a prática da professora, também foram Pois aprendendo. Porque é um equilíbrio diferente. Assim, muitas vezes, nessa época que você sabia exatamente a sensação do maior e menor, o que você precisava ali para equilibrar era entender que aquilo ali eram 3 notas, que era uma terça maior, né, para você conseguir dar o passo adiante. No caso, tem gente que nem precisa entender porra nenhuma para dar um monte de passo, né? Mas existem pessoas que precisam, e às vezes tem essas pessoas que eles têm esse entendimento, mas precisam se conectar com qual é o som, né? Eu acho que quando você tem uma desconexão muito grande entre uma dessas etapas, um desses entendimentos, né? O entendimento auditivo, o entendimento mecânico e, no caso do nosso instrumento, visual
e o entendimento teórico, eu acho que isso, se você não é uma pessoa com extrema facilidade, como muitos que a gente conhece, termina podendo dificultar alguma coisa, e aí às vezes que a pessoa cai de achar que não é pra ela, né? Não, agora não dá mais, tô de saco cheio, ou só fico frustrado porque não consigo estudar, etc. Verdade. Mas então, você vê que a prática que a gente encontra aí nas escolas, né? Que nas escolas nós chamamos até de tudo muito teoria, mas essa teoria que nós chamamos de escola, quando ela é prática, ela funciona. Pra caralho. Quando a professora faz ditados melódicos lá, toda a aula, o cara tem que escrever, aí sim funciona, porque o cara tá aprendendo na prática, né? Certeza. Agora, aquela teoria que o cara falou, gente, ficar escrevendo no papel, acho que só isso não resolve, né? É isso aí, Abel. Irmão, obrigado de novo. Eu que agradeço aí. Obrigado. Obrigadaço aí pela... Sou seu fã, admirador do seu cara. trabalho. Também. Pra caralho. Isso aí, obrigado por ter vindo. Pessoal, até a próxima edição do podcast O Assunto é Sua.